Maria Geirinhas é licenciada em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico. É professora catedrática do Técnico, onde é docente desde 1980. É investigadora sénior no Instituto de Telecomunicações na área de instrumentação e medidas. Acumulou diferentes cargos diretivos e executivos, tais como foi vice-presidente para a gestão administrativa do Técnico, vice-presidente do Conselho Científico do Técnico, líder do grupo de Gender Balance por indicação do Sr. Presidente do Técnico, foi vice-presidente do DEC, membro do Conselho Diretivo do Técnico e atualmente foi eleita membro da direção do IT por Lisboa. Sendo uma mulher engenheira que cumulativamente desempenhou um papel também diretivo e executivo, com certeza se deparou ao longo da sua carreira com alguns obstáculos, alguns desafios que provavelmente alguns homens, cá nas mesmas circunstâncias, não sentiram com a mesma intensidade. Talvez. Ah, de facto, nunca estive muito alertada para essas questões de género, nem durante o curso, nem. Mas depois, a posteriori, comecei a ver que as coisas não eram assim tão lineares, tão simples para as mulheres do que para os homens. E de facto, o assumir posições de liderança é capaz de ser mais difícil. Sabemos que fez uma escolha muito precoce de ser engenheira, o que é Sim. Curioso, porque talvez o tenha feito Tinha numa 16 altura em anos. que não era muito comum, pelo menos habitual, as mulheres seguirem essa carreira. Decidi logo que no sexto ano, naquela altura era sexto e sétimo ano, decidi logo que iria para a engenharia. Depois fizeram-me testes psicotécnicos, deu para a medicina. Eu disse que não queria ir para a medicina. Então continuaram-me a fazer testes. Fui escolhida para uma segunda volta de testes, onde foi decidido que foi aquilo que mostrava era ir para a economia, porque havia uma componente social muito importante e tal. Eu era uma aluna, quer dizer, não se vai dizer péssima, mas má, em português, e matemática não. Portanto, houve logo ali, faria todo o sentido. Tinha dislexia, portanto, o português sempre foi um assunto difícil. Por muito que eu lesse, eu lia muito, mas isso não, talvez não tenha melhorado assim tanto. Naquela altura nem se falava em dislexia, não se falava nisso. Mas havia uma grande diferença entre aprender matemática e aprender física, para mim, e aprender línguas português. Porquê a escolha da engenharia? Porquê é que foi tão evidente para si que queria seguir esta carreira ligada às engenharias? E o que é que a engenharia representa para si? Eu sempre vi a engenharia como também uma ferramenta, ou seja, o aprender engenharia permitiu-me ocupar-me com várias coisas. Acho que a engenharia é uma das escolas mais diversificadas, portanto, podemos tomar afinal a opção que quisermos depois para o resto da vida. A professora Helena Maria Geirinha já tem uma carreira construída, consagrada. Agora, visto essa mesma carreira de longe, um bocadinho já noutra perspectiva, o que é que diria? Acha que foi mais difícil para si do que para um homem, por exemplo? Fazer Acho que exatamente o sim. mesmo caminho? Também um pouco a questão da aceitação, não é? A aceitação, eu acho que obriga a muita resiliência, obriga a muito trabalho, muita resiliência, acho que. E a vida familiar. É complicado para todos, não vou dizer que não seja complicado para todos, mas para alguns é mais complicado. E eu acho que muitas vezes, pelo menos a partir do. Portanto, eu comecei a minha vida em 1980, não é? E logo a partir daí
a vida é mais complicada. Quando eu estive a fazer o doutoramento, fiquei grávida e tive 2 filhas. Em casa dos meus filhos, das minhas filhas, é diferente. Não é como na minha casa. E, portanto, eu admito que agora me possam dizer já há mais igualdade e mais facilidade e a vida profissional, compatibilizá-la com a vida familiar é difícil para toda a gente. É difícil para toda a gente, pronto. Eu aceito que me possam dizer isso, mas foi complicado. Gostaria de lhe pedir nomes de mulheres cientistas que tenha ou tenha tido como referência. Também podem ser nomes de homens cientistas, claro. Eu vou falar numa, aquela que Refiro-me especificamente a mulheres cientistas por várias razões. Como bem se sabe, ao longo da história, muitas mulheres não tiveram o reconhecimento merecido pelos seus feitos, pelas suas descobertas, não é? Mesmo atualmente se verificam a subrepresentação de mulheres às quais foram atribuídos o Prémio Nobel. É uma discrepância significativa. Também ainda observamos, infelizmente, situações em que as mulheres não podem estudar e que as mulheres não podem sequer trabalhar. Há culturas que não o permitem. Por exemplo, no Irão, em 2012, pelo menos era assim em 2012, as raparigas não poderiam aceder a determinado tipo de cursos, entre os quais estavam as engenharias, por serem considerados cursos não adequados a mulheres. Portanto, nós ainda lidamos muito com esta realidade. eu admiro porque são mulheres e porque são cientistas. Portanto, aí não vou estar com meias palavras e dizer qualquer mulher que tenha sido cientista, eu admiro. Porque acho que, de facto, foi necessário vencer uma barreira e, portanto, admiro-as. Uma que gosto de falar é na Marie Curie, porque foi estudar para a França. Tudo isso implica, para já pelo facto de ser a mais conhecida, mas também o facto de, logo desde o princípio, ter ido estudar para a França e ter feito a sua carreira. Logo de princípio houve dificuldades, não é? Agora, indo mesmo diretamente à questão, abordando o elefante na sala, como se costuma dizer, a professora Helena Maria Geirinhas considera que existe igualdade na ciência? Não existe. Considera que não existe, mas acha que houve alguma evolução? Houve evolução. Ou seja, pelo menos agora fala-se no assunto. Pelo menos agora procura-se arranjar maneiras de alterar e de melhorar atempadamente, portanto, tentar acelerar esse balanço. Ainda há muitos estigmas e principalmente ainda há uma polarização. Logo à partida, a forma como nós pensamos, acho que ainda está polarizada. Houve uma lei que tenta ser boa, que é que os júris tenham mulheres. Mas isso faz uma pressão enorme sobre as mulheres. Só há poucas professoras, obviamente, se estão permanentemente a ser solicitadas para fazer parte dos júris, é muito triste. Dizerem que há equilíbrio é uma palavra. Também não queremos que haja exatamente igualdade, mas pronto, que haja uma certa equidade, uma certa representatividade. Não é? Neste seu percurso como investigadora, como professora, dedicou cumulativamente parcela do seu tempo a cargos de direção, cargos diretivos e cargos executivos. Pode nomear alguns? Não, mas dediquei também muito ao ensino, não é? A minha principal preocupação é, de facto, os estudantes e que o técnico e que o IT promovam o ensino de qualidade, ou seja, que a preocupação principal seja sempre a qualidade do ensino e o bem-estar
das pessoas que aqui trabalham e dos alunos. Portanto, a professora foi então vice-presidente do Instituto Superior Técnico. Presidente do técnico, depois antes tinha sido vice-presidente do Conselho Científico. Entre os dois cargos tive um cargo que foi líder de um grupo que fui eu que criei, de gender balance, integração. Acho que foi um cargo importante. Criou o Prémio Maria de Lourdes Pintacilgo. Outro dos assuntos que eu acho que também poderia ter ainda mais impacto é as docentes do técnico, e os docentes do técnico, portanto, todos os professores, os docentes aqui do técnico que tiveram uma licença de parentalidade durante pelo menos 100 dias, podem requerer estar 6 meses sem dar aulas para poderem desenvolver a sua investigação no semestre a seguir. Eu acho que isso que é muito bom, acho que isso que é... pronto, houve várias ações aí. Antes disso tinha estado como membro do Conselho Diretivo, tinha ocupado vários lugares aqui no departamento também, na Comissão Executiva do departamento e até mesmo no IT. Tinha feito parte da direção aqui de Lisboa, do IT, com o professor Barbosa e com o professor Saleno. Que conselho é que daria às raparigas, às mulheres que querem seguir uma carreira nesta área das engenharias? É sem dúvida uma das áreas que permite qualquer mulher crescer e ser útil. Acho que dá ferramentas para fazer o que quiser da sua própria vida. Pode dedicar-se ou não à tecnologia, às artes, ser útil de qualquer maneira. Na sua opinião, o que é que acha que se poderia fazer mais para incentivar este grupo de raparigas, mulheres, a virem para estas áreas STEM e permanecerem, não é, nestas áreas STEM, como investigadoras e também a nível das suas carreiras profissionais? Eu acho que se deve trabalhar nesta área, que se deve trabalhar pequenas ações. Eu acho que, por exemplo, estas entrevistas, de certa forma, são úteis, porque mostram que uma mulher pode ser bem-sucedida na área da engenharia e acho que principalmente é bom mostrar o que é a área da engenharia e a diversidade da área das tecnologias, da ciência, da matemática. Depois, eu acho que há mais coisas, mas pequenas coisas, outras com mais impacto. Eu não quero transmitir a ideia que se vai beneficiar as mulheres, mas de alguma forma fazer com que a ideia é diferente. A ideia é promover, por exemplo, há um concurso para uma determinada posição. Pelo menos promover nos grupos onde há mais mulheres que concorram também. De maneira que se alargue a base de recrutamento e eu acho que a diversidade é muito importante no trabalho das mulheres. Não sei se já alguma vez foi feito um estudo relativamente à diferença entre diversidade de trabalho das mulheres e dos homens. Na minha perspectiva, as mulheres trabalham de uma forma mais diversa. O que é que eu quero dizer? Não se focam simplesmente numa determinada atividade e são mais diversas. E eu acho que depois as avaliações deveriam levar em conta essa diversidade, essa capacidade. E por outro lado, acho que, portanto, quando estou a falar nesta questão de
uma espécie de cotas. Não estou a falar com o objetivo de promover, de facilitar a vida às mulheres, mas estou a falar com a vida de tentar acelerar que haja uma maior equidade de género, porque, sem dúvida, portanto, uma das coisas que eu defendo é que em qualquer grupo as mulheres, portanto, o facto de haver mulheres num grupo de investigação melhora esse grupo. Se for uma coisa de gestão, também melhora esse grupo. Não é pelo facto de serem mulheres, é pelo facto de serem diversas. Eu, quando faço, eu no meu grupo de investigação, adapto a vida do dia a dia do grupo conforme os alunos que tenho a trabalhar. Tudo aquilo que possa promover essa equidade de género, eu acho que é muito relevante. Sim, sim. Isso é integração, faz parte da integração. E outra, portanto, facilitar pessoas que tiveram dificuldade, que não tiveram acessos, faziam parte de grupos mais desfavoráveis, eles trazem, mais desfavorecidos, eles trazem riqueza quando estão envolvidos num grupo. E, portanto, eu acho que é isso que as pessoas têm que perceber, que é o segregarem as mulheres e o polarizarem de alguma forma a avaliação prejudica e transmite sem dinheiro. O resultado final é menos eficiente, é menos produtivo, e as pessoas têm que perceber isso. E, portanto, quando se fala em agora está-se a facilitar, não estamos muito longe disso. Vamos agora para a reta final desta entrevista e gostaria de lhe perguntar, professora, qual foi o momento que destacaria como o momento mais memorável da sua vida, da sua trajetória profissional ou mesmo pessoal, se preferir? Exigiu muito de mim o fazer o doutoramento. Como eu já disse, tive 2 gravidezes, 2 filhas. A minha mãe faleceu nessa altura com uma doença, daquelas doenças que temos que apoiar. E foi difícil. Os meus colegas tinham tido 3 anos de dispensa, tinham tido 4 anos de dispensa. A mim muda sempre, teve que ter só 3. Eu fiz provas para passar a assistente, eles não fizeram, não foi necessário, eu tive que fazer mestrado. Pronto, tudo aquilo jogava, parecia que era uma conjugação para... é preciso muita resiliência, portanto, é preciso, de facto, eu acho, mais resiliência. Agora, professora, e para terminar, gostaria de saber a sua opinião sobre os maiores desafios da ciência hoje. Não me refiro em particular ao ChatGPT-AI, à inteligência artificial, que anda por aí a assustar algumas pessoas, mas qual será agora o maior desafio da ciência para o futuro? Eu tenho uma ideia diferente. Acho que isso não... Eu acho que o desafio é alinhar a ciência com a economia. Acho que não se pode separar, principalmente a engenharia e a tecnologia. Não se pode separar a engenharia e a tecnologia da economia. E quando há essa separação, e portanto acho que a ciência deve se aproximar da sociedade e da economia, e a economia deve olhar para a engenharia e para a tecnologia e para a ciência como a base. E assim terminamos. Resta-nos agradecer à professora Helena Maria Geirinhas por este tempo, por este bocadinho de tempo que nos disponibilizou e por nos ajudar a conhecê-la um bocadinho melhor e as posições que defende relativamente ao Gender Equality nas áreas STEM.